Paz do Senhor Jesus. O tema hoje que eu vou abordar é sobre a depressão. A depressão ela tem cura? No Salmo, no capítulo 18, e o versículo 4, diz o seguinte: leia comigo. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me atemorizaram. Glória a Deus. Neste versículo, Davi pensa em Saul e nos esforços dele para o destruir. Davi, um homem guerreiro, acostumado a lidar com muitas situações adversas, muitas. Se nós formos ler sobre a história de Davi, observamos que ele era pastor de ovelha antes de ser rei de Israel. E ele tomava conta do rebanho do seu pai. E ele estava ali na luta constantemente. E para defender as ovelhas, muitas vezes ele lutou. 2 vezes, uma contra o leão e outra contra um urso. E ele os venceu na força do poder de Deus. Imaginemos Davi para defender o rebanho de seu pai com zelo, ver um leão indo na direção das ovelhas, ele não se acovarda, ele luta e pondo em risco a sua vida, porque quem venceria um leão se não fosse no poder de Deus? Quem venceria um urso, se não o poder de Deus através da pessoa? Então, essa situação que ele enfrentou no começo do seu ministério, né? No começo da sua vida cristã, levou a ter uma experiência muito grande com Deus. Mas havia também em Davi algo muito forte. Em primeiro lugar, a presença de Deus, mas o caráter cristão, a fé. Ele descia a fé em Deus. Ele sabia que o Deus que estava com ele era poderoso para livrar de qualquer que fosse a situação. E lá na frente, no versículo que eu li aqui, quando ele é rei, ou seja, quando ele é candidato ainda, né? Porque o povo que elegeu Davi, primeiro Deus, um chamado através do profeta Samuel, que o escolheria e ungiu como rei de Israel, e depois o povo o aclamando na batalha contra Golias, e que fortalece ele, sendo ele somente aquele homem que tocava a harpa para afastar o espírito maligno que estava na vida de Saul quando esse o oprimia, o atacava. Agora eu quero que você observe em cada ponto, você que está sofrendo uma situação de depressão, você que é cristão ou você que não é cristão. O descrente tem uma dificuldade grande porque ele ainda não crê, não conhece o Evangelho, não usa a palavra de Deus, mas existem pessoas cristãs também que estão vivendo a depressão. Eu vou abordar alguns pontos aqui antes de finalizar isso aqui sobre Davi, porque ele venceu e como ele venceu. E eu vou ser muito rápido, mas preste atenção do começo ao final no que eu vou falar aqui. Porque eu vou falar na palavra, na letra, e vou falar na revelação também. Uma pessoa em depressão, ela está vivendo mais ou menos isso aqui que Davi estava vivendo. Davi, ele está enfrentando um leão. Existe situação dentro da pessoa que parece que ele está na boca de um leão ou descendo por um mar abaixo, né? Descendo pelo mar, sendo levado pelo mar nas profundezas. E parece que não tem jeito, porque quem desce uma profundeza do mar, sem controle de si, não sabe como reverter, a não ser se entregar à força daquele mal que o arrasta para o destruir, para acabar com a pessoa. O mar não está ali servindo para o preservar, mas como um adversário mortal, sob o domínio completo sobre a pessoa para levá-la ao caos, a derrota, a maldição, a morte. A morte. Quando eu falo caos, é toda a situação
de desespero em volta. Quando eu falo maldição, é a situação que o homem ficou após a queda de Adão. E quando eu falo a morte, é a morte física, primeiro, ainda tem a morte espiritual para quem ainda não serve a Deus. Mas vamos lá, depressão tem cura? Davi consegue se desvencilhar do urso e o vence e o mata, como também do leão, na força de Deus. Aí vai, você que é descrente, quer se desviar da depressão, não ter força, primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador. Você precisa disso imediatamente. Você não está deixando uma religião para aceitar Jesus, porque Jesus não é religião. Se alguém ficar dizendo, eu não quero Jesus porque eu tenho minha religião, já está sem conhecimento, porque eu não estou falando de religião, estou falando de salvação, de livramento, só tem Deus. Ele se fez carne para salvar o homem. Se você não colocar os olhos sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, você não pode ser salvo e nem livrado da depressão. Mas como uma pessoa descrente pode sair? O primeiro passo é esse, da depressão, é isso aí. O segundo passo, você precisa entender que ninguém que é levado à depressão é por um motivo comum. Primeiro, através de um ataque espiritual, porque o inimigo ele tenta destruir a criatura de Deus, porque ele não conseguiu vencer Deus. Quando ele tentou ser semelhante a Deus, ele foi expulso de lá. E quando ele vem contra a criatura de Deus, ele quer vingança daquilo que ele mesmo criou. Que ele quis ser maior do que Deus, ele podia ficar no lugar dele de insignificância, que Deus deu um lugar de destaque a ele, mas ele preferiu ser semelhante a Deus e foi expulso de lá. Então, quando uma pessoa é confrontada com sentimentos que o confundem, ele não sabe se é como um labirinto, seja na área sentimental, a pessoa fica dependente de alguém e não admite se essa pessoa, quando essa pessoa quer sair da vida dela, ela não se dá o direito a recomeçar. E aí se desespera, entra em depressão porque disso é uma prisão. Porque não existe depressão sem uma porta, tem que ter uma porta. Assim como tem porta de entrada, tem porta de saída, mas a porta de entrada geralmente é essa. O sentimento, a vida financeira, porque não desenvolve nada, o que tenha muito até não consegue lidar com as finanças, mesmo tendo tudo, vem a depressão. São prisões que se formam. Às vezes a pessoa está em um relacionamento frustrado, que alguém não a trata com o carinho que tem que tratar. E o diabo enche a mente da pessoa de coisas contrárias e ela se apega muito à pessoa, muito à situação, em qualquer que seja essa área que aprisiona. Mas eu quero lhe dizer que seja quem for você, se você entregar sua vida a Jesus, se você olhar para Ele, você vai ter que ser muito mais valente, você vai ter que ser como Davi, aleluia, ou não precisa ser um Davi da vida, mas fazer o que ele fez, ser corajoso, porque toda pessoa Deus deu domínio próprio, a toda pessoa Deus deu também a força e dá o poder dele a quem precise, a quem pedir, a quem buscar. Davi, ele conseguiu força em Deus. Davi conseguiu força na presença de Deus que ele buscava para sair da força do leão e vencer do urso. E nesse versículo que eu li sobre eles, ele temendo a ânsia da morte, porque Saul queria morto e ele não queria tocá-lo, ele não queria agir com as forças dele, e ele só fugia. Isso foi um tormento na vida dele, até que Deus venceu esse possível gigante e levou a derrota. Eu não vou poder continuar porque o áudio não vai comportar, o vídeo não vai comportar. Mas eu quero dizer a você, seja crente ou descrente agora, Jesus é a saída. Não importa a porta que o diabo está usando, feche essa porta. Primeiro invocando o nome de Jesus e você fechando essa porta. Não se apegue a ninguém acima de Deus. Não coloque situação financeira, seja ela de pobreza ou de condição, de riqueza, acima de Deus. Qualquer essa situação que você está mirando, que toda vez vem como uma enfermidade, um espírito que lhe aprisione, você tem que tomar remédio e se desespera. Não é outra coisa a não ser o diabo, no espírito de engano, querendo te levar à destruição dentro de cada dessa circunstância. Olha para Jesus, seja mais forte, seja como um leão.
e vença esse mal